Que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com todos. Só vou... Deus abençoe. Motivo de grande alegria podermos estar na casa de Deus, glorificando, exaltando o nome dele e participando desta data tão especial, que é o 4º aniversário da nossa UPH. Eu convido a todos, neste momento, a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, estarei lendo o verso 12 ao verso 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 12 ao 18. Diz assim a palavra de nosso Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e clamarmos a Deus pela sua iluminação para que nós compreendamos a tua palavra, que ela esteja enraizada em nossos corações. Amém? Ó Pai, te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, ó Pai, por este momento de estarmos em tua casa, podendo louvar, engrandecer e exaltar o vosso nome. Neste momento nós pedimos, ó Deus, que os nossos corações venham ser acalentados, ó Pai, que eles venham ser tranquilizados pelo Seu Espírito e nossa mente esteja aberta a ouvir a Tua palavra, para que nós compreendamos o Teu ensino, ó Deus, e guardemos em nossos corações, nós a pratiquemos diariamente, nós saiamos daqui edificados pela Tua palavra, que não venha ser a mim, mas o Seu Espírito Santo conduzir a palavra de edificação à Tua igreja. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Problemas, dificuldades, tribulações. Quem nunca passou por isso? Talvez há pessoas hoje aqui que estão passando por algum tipo de dificuldade em sua vida, alguma tribulação, algum momento de angústia. Bem, sabemos que após a entrada do pecado no mundo, isso se tornou uma realidade na vida do ser humano. E infelizmente, nós observamos que certas igrejas têm pregado que o cristão não deve passar por tais sofrimentos.
E eles defendem que a presença de tais circunstâncias na vida do cristão ou é motivado por infidelidade ou talvez pela presença do pecado. Porém, a palavra de Deus diz que o cristão ele enfrentará sim no decorrer da sua vida circunstâncias e situações que muitas vezes não está relacionado a um pecado ou a infidelidade, mas está dentro do propósito de Deus na vida do cristão. O apóstolo Tiago diz que o cristão ele deve se alegrar quando passar por uma dificuldade, por uma tribulação, pois há um propósito específico para isso. Serve para exercitar a fé, produzir perseverança para que esse cristão ele se torne o quê? Mais maduro, mais correto. E também nós sabemos que nós servimos a um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que dentro do seu propósito estende a sua graça aos teus filhos, trazendo alívio, socorro, solução em todas essas circunstâncias. Nós temos vários exemplos da Bíblia onde Deus intervém em favor dos teus filhos. Nós, por exemplo, temos passagens que falam de Deus intervindo de maneira imediata, trazendo um alívio imediato para o seu filho. Também nós vemos Deus agindo muitas vezes numa perspectiva tardia, numa visão humana, como no exemplo de Lázaro. Ele já estava morto. E também nós vemos Deus agindo com um propósito específico, como no exemplo de Jó. Então, há diversas maneiras de Deus intervir na situação dos teus filhos. Mas, mesmo diante dessa certeza de que o cristão ele passa por dificuldades e que Deus estende a sua mão para aliviar, para trazer socorro, nós somos desafiados a não ceder aos sentimentos que vão surgindo no decorrer dessas provações. O texto que nós acabamos de ler, ele se encontra em uma das cartas consideradas Carta das Prisões. E é interessante que a formação desta igreja, a igreja de Filipos, se dá no momento de tribulação na vida do apóstolo Paulo. Na sua segunda viagem missionária, Paulo ele prega para Lídia, uma vendedora de púrpura. Ele exorciza o demônio de uma jovem. E no decorrer dessa evangelização, os senhores desta jovem que lucravam pela adivinhação, eles surram Paulo e o lançam na prisão. E lá na prisão, Deus prega também para o carcereiro, e o carcereiro e a sua família também se convertem a Cristo. Então, no meio desse cenário, surge essa igreja, a igreja de Filipos. E agora, Paulo está preso novamente por causa do evangelho e escreve a esses cristãos. E nesta carta, um dos temas tratados por Paulo tem a ver com a sua própria prisão. Só que nós vamos observar que a maneira que Paulo enxerga e interpreta o cenário ao qual ele se encontra não é de um prisioneiro aflito, angustiado, mas de um homem que foi transformado pelo Evangelho. Evangelho este que o apóstolo afirma ser o poder de Deus para a salvação do homem. Nesse momento, irmãos, eu quero trazer à amada igreja uma mensagem que tem por tema o poder do Evangelho na vida do cristão diante das tribulações da vida. O primeiro ponto que eu destaco aos irmãos e eu convido aos irmãos a acompanharem a palavra de Deus se encontra no verso 12. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, quando nós lemos esse versículo,
Quando nós lemos o versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós observamos que o foco do apóstolo Paulo aqui, diante das circunstâncias que ele está sofrendo, é a pregação do Evangelho. Então, o Evangelho, ele transforma a vida do ser humano, dando a ele um novo propósito. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Antes, era um perseguidor da igreja, um inimigo do cristianismo. Mas a palavra de Deus diz que em determinado momento, ele tem um encontro com Cristo e ele começa a compreender o Evangelho. Ele compreende o que Cristo fez por ele. Então, a partir deste momento, ele passa a olhar para todo o seu passado, para todas as possibilidades que o judaísmo lhe oferecia, e ele começa a considerar nada diante da grandiosidade do Evangelho, diante daquilo que Cristo lhe ofereceu. Então, agora o inimigo da igreja, ele começa a ser o propagador das boas novas. E o seu propósito agora não é mais perseguir a igreja, mas glorificar a Deus levando a mensagem do Evangelho. As boas novas que o alcançou, para que aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo possam também ser alcançados. Esse é o propósito do apóstolo Paulo. Mesmo que ele tenha que enfrentar lutas, provações, prisões, fome. Ele entendia que glorificar a Deus, realizar a obra, era muito mais gracioso do que qualquer coisa que o mundo pudesse oferecer a ele ou que ele pudesse passar. Era muito maior. Mas de onde que vem esse entendimento do apóstolo Paulo? Esse entendimento só é possível porque ele compreendeu o que Cristo realizou por ele. Tem uma história que eu acho muito interessante que exemplifica a realidade de todo cristão. Imagine só um homem que está em uma cela, preso por cometer um crime. Ele está ali acorrentado, aguardando o momento que ele será executado. E ele sabe que vai ser executado. Porque ele infringiu a lei, ele cometeu um crime e a punição é a morte. E de repente o guarda se aproxima da sala. E ele começa a ouvir os passos do guarda. Aí seu coração começa a disparar. Ele começa a tremer. Porque ele já sabe que chegou o momento de pagar a sua dívida. Chegou a hora da sua morte. E o soldado se aproxima dele, olha para ele, e o soldado diz: você está livre. E aquelas palavras entram dentro daquele homem, o deixando perplexo, porque não era isso que ele esperava ouvir. Ele está extasiado aqui. Ele pergunta: o que você disse? E o guarda responde: você está livre. Ele diz: mas como? Aí vem a resposta: a sua dívida foi paga. Alguém pagou a sua dívida em seu lugar. Então ele chega diante daquele que pagou a sua dívida, que o livrou de ser executado, e diz: eu quero te servir com toda a minha vida, porque eu sou eternamente grato a você. Ele seria morto, mas alguém pagou a sua dívida. Então agora o seu propósito é servir e honrar aquele que o livrou da morte. Assim é o cristão. Você estava diante da punição eterna, da morte, mas recebeu a notícia que a sua dívida foi paga. Então o que lhe resta agora é gratidão. Gratidão eterna para aquele que lhe salvou da punição eterna. Então o seu propósito é servir e viver uma vida
para a glória de Deus, que é o que nosso catecismo diz. O seu propósito é glorificar a Deus com a sua vida. E a pergunta que surge é: você compreende isso? Você tem ciência da situação que outrora você se encontrava sem o favor de Deus? Da realidade do inferno, do pecado? Da eternidade sem Deus? Você entende o que isso significa? Porque se você não compreende isso, ou se você tem um entendimento muito raso a respeito disso, você não compreende a realidade espiritual a qual você se encontra. E você acaba o quê? Se focando nas coisas deste mundo. Os seus olhos vão estar fixados nessa vida. O espiritual vai estar o quê? Condicionado apenas ao ambiente da igreja. À ministração da Santa Ceia, ao momento de louvor. A partir do momento que você cruza essas portas, aí vem o dia a dia. Vem as dificuldades, vem os problemas, as angústias. Aí você sofre. Você se desgasta. E não consegue desfrutar das bênçãos espirituais de Deus na sua vida. Então eu quero lhe perguntar hoje, como é que você está? Como que você entrou hoje aqui nesta igreja? Como que está o seu coração? Sobrecarregado? Aflito? Cheio de preocupações? É tantas coisas, tantas áreas da sua vida que necessitam da sua atenção, de uma solução, e você se sente consumido, impedido de desfrutar daquilo que Cristo conquistou para você. Mas eu quero dizer nessa noite para você, pare. Pare, mude o seu foco. Olhe para a cruz. Olhe para aquilo que Cristo lhe proporcionou. Olhe para aquilo que você é hoje. Você é amado por Deus. Comprado, salvo, liberto, resgatado do mundo das trevas para o maravilhoso reino da luz. Existe uma maravilhosa graça a ser desfrutada por você. O nosso Deus está de braços abertos, oferecendo consolo, descanso, refrigério para esta alma cansada. É hora de esquecer a sua dor, as suas preocupações, a sua raiva, seus medos, as suas angústias, porque você tem a Cristo. E isso é maior do que qualquer coisa que você pode imaginar. Mas você precisa mudar o seu foco nesta noite. Olhar para Ele, para o autor e consumador da sua fé, não para as dificuldades da sua vida. Olhe para Cristo. O segundo ponto que eu trago para os irmãos é que o Evangelho, além de te dar um novo propósito, ele também faz você enxergar as diversidades, as tribulações da vida de uma maneira diferente. Observe, você continua vivendo neste mundo, você realiza os seus trabalhos, cultiva os relacionamentos, mas tudo isso visando unicamente o que é a glória de Deus. Só que os problemas, as dificuldades, as tribulações ainda vão estar presentes na sua vida. Porém, você olha o que? Além. Você enxerga um propósito divino em tudo. É o que nós vamos encontrar em Paulo. Uma nova maneira de enxergar, de compreender as dificuldades deste mundo. Veja que no mesmo versículo que nós lemos, o verso 12, ele vai dizer que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, o foco, além de ser a pregação do Evangelho, é como se ele entendesse que a realidade espiritual ao qual ele estava sobressaiu a sua realidade física, porque ele está preso, acorrentado. Mas os teus olhos foram abertos de uma tal forma que ele
enxerga tudo, ele compreende tudo de uma maneira diferente. Veja o que diz o verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, as pessoas sabiam por que Paulo estava preso. Não era por ter cometido um crime ou infringido a lei, mas foi por ser fiel a Deus. É muito triste quando um cristão ele é conhecido não por ser fiel a Deus, mas por causa dos seus erros, dos seus pecados. Esse não era o caso do apóstolo Paulo. As pessoas sabiam que ele tinha sido preso porque pregava e falava de um tal de Cristo. Esse era o motivo do apóstolo Paulo estar preso. Aí no verso 14, Paulo nos diz que os irmãos, ao ver toda aquela situação, ao invés de ficarem com medo, de se esconderem, eles se sentiam motivados, estimulados também a pregar o evangelho. Olha o que diz o verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja que interessante. Uma situação, a prisão de Paulo, que geralmente faz um homem o que? Se acovardar. Sentir medo traz um resultado diferente aqui. Tudo isso por quê? Porque o Evangelho de Deus tem esse poder de fazer você enxergar as situações de uma nova perspectiva. Então, em lugar de medo, de temor, o Evangelho te traz confiança e determinação. Eu considero isso magnífico na vida do cristão. E você pergunta, mas ele está preso? Ele está acorrentado? Mas eles estão olhando bem. Além das cadeias, além das algemas, tanto Paulo quanto os outros cristãos, os cristãos de Filipos, enxergam Cristo em tudo. Isso é muito desafiador, não é? Você olhar para a sua luta hoje, para as suas provas, as suas dificuldades, e não enxergar elas como elas realmente são. Porque todos os dias você está diante desse problema, dessa circunstância. Você vê ali, você sente, e você muitas vezes se pergunta e se questiona do porquê de tudo isso. Você pede a Deus uma solução para que Ele venha rapidamente intervir em seu favor. Porque você já está cansado, você já está sem forças, a situação está te desgastando. Mas para onde você está olhando? Para as suas algemas? Para as suas dificuldades? Não. Olhe para Cristo. Talvez você esteja tão focado nessa situação que não tem percebido que Deus está sendo glorificado a partir dela. Veja isso, que impactante. Este momento difícil que você está passando pode ser aquilo que geralmente te põe mais perto de Deus. Ou as lutas que você está passando diariamente pode estar sendo observada por outras pessoas e elas estejam vendo Cristo através da sua vida, através da sua confiança em Deus. Através da sua vida, talvez, o Evangelho possa estar brotando no coração de outras pessoas. Talvez outras pessoas só estejam continuando a caminhada porque elas estão sendo encorajadas por você. E elas nem imaginam o que você tem passado. Porque elas estão olhando por um ângulo diferente. E agora eu te pergunto, se você soubesse que todas as suas dificuldades, todas as suas provações que você tem passado, têm contribuído para a glória de Deus, para o seu bem, para o bem de outras pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas por Cristo, você enxergaria as suas dificuldades de uma maneira diferente? Então veja
além das circunstâncias. Você precisa ver Cristo em tudo. É o que Paulo fez. Ele estava diante da sua prisão, mas ele enxergava além. Porque ele via Deus agindo através da sua prisão. E o terceiro e último ponto, veja que nós falamos que o Evangelho ele transforma a vida do homem, lhe dando um propósito. Que o Evangelho muda a sua maneira de enxergar as dificuldades e as provações. E também o Evangelho te faz se alegrar em meio às tribulações. A partir do verso 15, Paulo ele faz uma distinção. Observe comigo. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, além daqueles que estavam olhando para Paulo e se sentindo motivados a pregar a Cristo, e esses pregavam a Cristo por amor, havia alguns que pregavam a Cristo por inveja e rivalidade. O verso 17 vai dizer assim: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. A versão NVT, ela coloca assim: anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Então Paulo ele está diante de uma injustiça aqui, porque foi através dele que aquela igreja veio a existir, porque ele levou a palavra daqueles homens, e agora alguns que se diziam cristãos proclamavam a Cristo para aumentar o sofrimento de Paulo. Só que eu te convido agora a ler o verso 18, onde Paulo diz assim, observe bem: todavia, o que importa? O que importa a esses que estão pregando para me prejudicar? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então Paulo ele não está preocupado com o que as pessoas querem causar a ele. Este não é o foco de Paulo. A pregação do Evangelho, Cristo sendo pregado, é o propósito dele. Porém, o que eu quero que os irmãos se atentem é para a última palavra que ele disse: eu me regozijo nessa situação. Paulo se alegrava. Somente o Evangelho pode fazer isso, meus irmãos. Somente Cristo pode gerar alegria em meio ao sofrimento, em meio às injustiças da vida. Você está passando por dificuldades hoje? Por problemas? Por injustiças? Eu te convido nessa noite a você tirar o foco dessas circunstâncias que têm afligido a sua alma e compreender a grandeza do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E você verá que não somente enxergará as tribulações da vida de uma perspectiva diferente, mas que encontrará alegria em momentos de sua vida que outrora só lhe causava sofrimento. Pois o apóstolo Paulo diz: esse é o poder do Evangelho na vida do cristão. Que Deus em Cristo abençoe a cada um. E eu convido a todos neste momento a se colocar de pé e louvarmos o hino 108.